Tu conhece o filme A Natureza das Coisas Invisíveis? Esse filme de 2025, escrito e dirigido por Rafaela Camelo, ele explora o universo infantil, a maternidade e o luto, mostrando a amizade entre duas meninas, nessas fofinhas aí da imagem, que são a Glória e a Sofia. A Sofia é uma menina trans, né? E através dessa amizade que nasce nos corredores de um hospital, né? E também permeia ali as crenças, né? A cultura e tudo mais do interior goiano, é que a gente vai passar por diversos assuntos, né? Assuntos bem delicados, como luto, a perda, né? Sobre identidade de gênero, também mostrado de uma forma muito delicada, né? Muito sensível. Dentre tantos outros assuntos, né? Que permeiam aí o cotidiano de cada um. Mostrando a visão infantil sobre a morte, né? O olhar das crianças sobre o luto, sobre a perda. A gente também mergulha em muitas crenças, né? Aí eles, durante o filme, eles vão falando sobre algumas coisas. As próprias crianças vão conversando entre si, né? Mostrando algumas crenças delas e tudo mais. E a gente vai vendo aí a questão de encomendar a alma, né? Que o pessoal fala muito no interior. Eu acho que não só no goiano, mas em vários outros, né? Aqui no Ceará o pessoal fala muito também sobre isso, essa questão de encomendar a alma, né? Depois que a pessoa morre, essa coisa dos espíritos, né? Alguns espíritos aparecerem para certas pessoas, né? No filme, né? A gente vê eles falando, são espíritos que não tiveram alma encomendada, espíritos que vagam, espíritos que estão no purgatório, etc, né? Então, assim, cada um, né? Cada local tem a sua crença, né? Tem as suas histórias, tem a sua cultura, né? E cabe a gente respeitar, né? E entender porque cada local, né? Tem a sua visão sobre a vida. A gente vê também a questão das benzedeiras, né? Aqui no Ceará a gente vê muito isso. Eu, quando era pequena, minha mãe levava muita gente na benzadeira, né? E ela rezava com aquelas folhinhas, né? Que eu não vou me recordar o nome agora, o nome daquela folhinha. Se alguém souber, coloca aí nos comentários, porque eu me esqueci completamente. E eu me lembro que elas rezavam, né? E a gente realmente ficava curada, né? E tudo mais. Então, assim, claro que muita coisa pelos remédios, né? Claro, pela ciência e tudo mais, né? Mas também tinha a coisa da fé, né? Dos meus pais e tudo mais, né? Aquela coisa do cuidado e tudo. E as benzedeiras que, aqui, pelo menos aqui no Ceará, né, elas não aceitam dinheiro, elas aceitam oferta, né? Você pode dar um alimento, você pode dar uma roupa, alguma coisa, mas elas não aceitam. Geralmente são mulheres muito, como é que eu posso falar, muito humildes, né? Mas que tem uma cultura popular, né? Uma sapiência popular enorme, né? Só elas conhecem determinados tipos de ervas, determinados tipos de orações, etc. Né? E tudo isso aí é conhecimento, sim, né? E deve ser respeitado. E o filme ele mostra muito, né, sobre o olhar da criança, essa questão da criança, né, ter a visão dela sobre o luto, sobre a perda. Tem até umas cenas, né, em que elas estão acabando de se conhecer, elas conhecem meu hospital em que a mãe da Glória trabalha, né, e a Sofia, ela foi lá porque a bisavó dela levou uma queda, né, e ela estava sozinha em casa com ela, então ela liga lá para o hospital e tudo, eles vão pegar a bisavó dela e ela vai junto para o hospital. E lá elas se conhecem, né? E a mãe da Glória, né, que é enfermeira do hospital, ela pede para que elas duas fiquem juntas. E aí, em determinado momento, a Glória, né, que já conhece tudo lá no hospital, porque fica muito tempo com a mãe e tudo mais, ela leva ela para uma ala em que é cheio de caixas, né, com coisas, né, alguns pertences. E aí ela fala, olha, vamos brincar com isso aqui, porque a gente pode brincar, né? Não é de ninguém. E aí a Sofia, né, muito mais esperta assim, né, já toca das coisas, né, dos pormenores, ela fala: "Você sabia que isso aqui é de pessoas mortas, né?" E aí a Glória fala: "Não, a minha mãe disse que são de pessoas que foram embora e simplesmente esqueceram aí." Aí a Sofia fala: é isso que eles falam para as crianças sobre os mortos, né?
Eles simplesmente falam que eles se foram, enfim, não dão nenhuma explicação. Então, assim, uma tem uma visão bem mais, né, mais calma, mais no canto dela, e a outra já tem uma visão muito maior, né, já tem uma questão, assim, de sapiência de mundo maior. É, tem também um momento em que elas estão conversando sobre o coração da Glória, né, a Glória fez uma cirurgia para receber um novo coração, e ela fala, a Sofia fala, você não se sente estranha por estar com um coração que não é seu, um coração que foi retirado de uma outra pessoa. Isso quer dizer que para você receber um coração, a outra pessoa ficou sem um coração dela, né? E a Glória, que não tinha tido ainda uma visão sobre isso, né? Fica um pouco confusa e tudo, né? E aí a Sofia fala que não é bom mexer com as coisas dos mortos, né? Mexer com os pertences das pessoas que se foram, porque é uma espécie de atrair, né, e tudo mais. Ou seja, né, são vários diálogos assim que a gente vai vendo que elas, né, nas percepções delas, elas conseguem ter sobre morte, sobre luto, sobre as pessoas que se foram dessa vida, né? E o filme ele tem esse título, né, porque ele foca muito nos temas abstratos e sensoriais que rondam tanto na infância, né, como na fase adulta, seja lá qual for a fase, né, e que eles não podem ser mostrados, não podem ser vistos, mas eles são sentidos, né. Tem até um diálogo em que a Bisa da Sofia está conversando com a mãe dela, né, a mãe da Sofia, e aí ela já não lembra muito, né, ela já tem uma certa esquecimento. E ela conversa como se a mãe da Sofia fosse somente uma pessoa que ela tá lá conhecendo, né? E ela fala, você tem filha? E aí a mãe da Sofia diz, tenho uma. E aí ela fala, eu também tenho. Aí ela vai e diz, minha filha, foque no amor, né? O amor que você tem para dar para sua filha. Brinque bastante com ela, né? Converse bastante, porque no final das contas é isso que vai ficar para ela, né? Querendo dizer que valores, né, materiais, né, podem até ser bons, mas no final de contas o que fica na memória da pessoa são os valores sentimentais, né? São as coisas que não são vistas, são apenas sentidas, né? A gente não pode pegar, mas a gente pode sentir, né? E a gente vê muito isso, né? Várias pessoas. Eu, por exemplo, quando eu lembro do meu pai que faleceu, eu costumo sempre lembrar dos conselhos que ele me dava, né? Eu sempre lembro de como eu voltava do trabalho e ele queria sempre ouvir o meu dia, saber o que eu fiz, o que é que eu deixei de fazer, como é que eu estava na faculdade, se eu estava feliz. Ele sempre, né, me perguntava essas coisas. Ele nunca, a gente às vezes ficava chateado um com o outro, mas ele nunca deixava a gente dormir com raiva um do outro. Então, assim, no final das contas, foram esses valores sentimentais aí que ficaram na minha. Outra coisa que é mostrado muito bonito no filme, né, é a Sofia, que é uma garotinha trans, né, e como a transição dela, né, é sentida por ela, é percebível por ela, pela mãe, né, também, né, a mãe até fala que ficou chateada porque a bisavó, né, deu um nome a ela feminino, sem nem ela querer, né, sem nem ela poder ter participado, né, e a Sofia, ela é interpretada pela Serena, como eu falei, que realmente é uma garotinha trans, né? Então, o filme aborda isso de uma forma muito natural, sem muitos conflitos. E mostrando também que meninas trans existem sim, né? Na transexualidade, ela não é coisa do demônio, ela não é uma coisa que você não pode, né, fazer porque tem que deixar a criança traumatizada. Não, gente, isso não existe. A transexualidade, ela é simplesmente uma variação biológica, né, ligada à identidade de gênero, né? Isso já foi provado pela ciência, então assim, né, você não é obrigada a aceitar, mas você é obrigada a respeitar, até porque a transfobia, ela é crime desde 2019, né, imprescritível e inafiançável com a pena de 1 a 5 anos. Então, por favor, respeite, porque todo mundo gosta de respeito, e é isso, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.